Ela era apenas a babá. Ninguém perguntou o que ela viu. Ninguém imaginou o que ela faria. Mas quando o bebê correu perigo, foi ela que estava lá. A babá descobriu tudo e o milionário quase perdeu seu filho. O papel estava dobrado em 4, escondido entre a forra de cetim creme do fundo da bolsa de mão. Aquela bolsa italiana que Dom Carmen carregava para todo lado, como se fosse extensão do próprio braço. Rosane não estava procurando nada. Estava apenas organizando o quarto do bebê no apartamento do hotel, recolhendo as coisas espalhadas após a correria da chegada, quando a bolsa caiu da cadeira e o papel escorregou para fora, abrindo-se no chão de mármore como se quisesse ser encontrado. Ela o pegou para guardar de volta. Não era da conta dela, mas a mão da mãe dela, tabeliando o interior do Piauí, que passara 30 anos reconhecendo firmas e autenticando documentos, tinha ensinado Rosane, ainda menina, que papel dobrado dentro de bolsa de mulher rica, na véspera de festa de apresentação de bebê, não é receita de bolo. Rosane olhou. Era um testamento. Ela leu a primeira linha, a segunda, a terceira. Dobrou de novo com cuidado. Guardou exatamente onde estava, no mesmo ângulo, com a mesma dobra. Endireitou a bolsa na cadeira. Pegou o bebê no colo. Foi até a janela que dava para a orla de Copacabana, para o mar escuro e imenso daquela noite de setembro, e ficou parada olhando para a água enquanto a cabeça trabalhava. Tinha 41 anos, 22 deles passados olhando o documento com olho de filha de tabeliã. E o que tinha lido naquele papel não estava certo. Não estava certo de jeito nenhum. Rosane Cavalcante tinha chegado ao Rio de Janeiro 10 anos antes num ônibus de 23 horas, saído de Teresina, com uma mala de lona, um caderno de endereços escrito à mão pela mãe e a certeza firme de que ia dar certo. A mãe tinha certeza também. Dona Zélia, tabeliando o cartório do primeiro ofício de São Raimundo Nonato, há 28 anos, mulher de voz baixa e precisão cirúrgica, tinha olhado para a filha mais velha na plataforma do terminal e dito apenas: "Você sabe ler o que os outros não leem. Isso vale dinheiro em qualquer cidade." O dinheiro demorou a aparecer. No começo, Rosane limpou o escritório, trabalhou em padaria, serviu mesa em restaurante de bairro. Mas tinha jeito com criança. Sempre teve, desde que ajudava a mãe a entreter os filhos dos clientes do cartório, enquanto os pais assinavam papéis. E quando uma vizinha do cortiço onde morava, em Rocha Miranda, pediu indicação para babá, o nome de Rosane foi o primeiro que apareceu. A primeira família durou 2 anos. A segunda, 3. A terceira, 4. Cada família que saía indicava para 2. Rosane foi construindo reputação no único mercado onde reputação se constrói boca a boca, olho a olho, baseada na resposta a uma única pergunta. Você confia nessa pessoa com o que tem de mais precioso? Confiavam. Porque Rosane tinha algo raro nesse trabalho. Não era só cuidado, não era só competência técnica, não era só o jeito de embalar bebê com pressão certa nas costas que parava o choro em 40 segundos. Era a atenção. A mesma atenção que a mãe tinha para documento, Rosane tinha para a gente. Percebia quando criança estava com febre antes do termômetro confirmar. Percebia quando patroa estava grávida antes de ela mesma saber. Percebia quando coisa errada estava acontecendo dentro de uma casa antes que qualquer palavra fosse dita. Foi essa atenção que a trouxe para a casa de Rodrigo Andrade Cavalcante. Rodrigo tinha 38 anos, era sócio majoritário de uma das maiores construtoras do Rio e havia perdido a esposa, Fernanda, 32 anos, professora universitária, risos fáceis, cabelo sempre preso em trança, no parto do primeiro filho. Embolia pulmonar. Fernanda entrou na sala de cirurgia às 14h40 de uma segunda-feira de abril e não saiu. O bebê saiu. Lorenzo. 3,2 kg, comprimento 51 centímetros, berro que encheu o corredor da maternidade particular de Ipanema. Saudável, perfeito e completamente órfão de mãe no primeiro dia de vida. Rodrigo ficou 2 semanas sem conseguir olhar para o filho. Não era frieza, quem o conhecia sabia disso. Era o tipo de dor que paralisa o sistema inteiro, que faz o corpo desligar funções não essenciais enquanto tenta processar o impossível. Rodrigo funcionava. Assinava documentos que seu assistente colocava na frente.
Atendia telefonemas indispensáveis. Comia quando alguém colocava comida na frente, mas era como se estivesse operando de trás de um vidro grosso, ouvindo o mundo abafado, sem conseguir atravessar. Lorenzo ficou aos cuidados das enfermeiras do hospital por 15 dias. Quando recebeu alta, a assistente de Rodrigo contratou Rosane por indicação de uma cliente que ela havia atendido 3 anos antes em Laranjeiras. Rosane chegou na véspera da alta do bebê. Encontrou um apartamento de cobertura em Ipanema, com vista para o mar e cheiro de fechado. Janelas lacradas, ar-condicionado no máximo, cortinas pesadas corridas. Encontrou um homem de barba por fazer, olhos que tinham chorado tanto que tinham parado de chorar, sentado na poltrona da sala com uma fotografia no colo. Não disse nada. Foi direto ao quarto do bebê. Abriu todas as janelas, deixou o ar da praia entrar, verificou o berço, o trocador, o estoque de fraldas e fórmula. Voltou para a sala, colocou a mão no ombro do homem com leveza e disse: "Amanhã o senhor vai buscar ele com você. Eu vou junto. Mas você que vai pegar ele no colo quando o médico entregar." Rodrigo olhou para ela como se ela tivesse falado em idioma estrangeiro. "Eu não consigo", disse ele. "Eu sei", disse Rosane, "mas vai fazer assim mesmo." E foi o que aconteceu. Na manhã seguinte, Rodrigo Andrade Cavalcante entrou na UTI neonatal com Rosane 2 passos atrás, estendeu os braços quando a enfermeira trouxe o bebê e segurou o filho pela primeira vez. Lorenzo abriu os olhos, aqueles olhos escuros iguais aos da mãe que Rodrigo ainda não tinha conseguido encarar, e ficou olhando para o pai com aquela atenção absoluta que os recém-nascidos têm, como se estivessem catalogando o rosto para sempre. Rodrigo chorou. Chorou de verdade, com som, com o corpo inteiro tremendo ali no corredor da maternidade. O bebê no colo, Rosane de pé ao lado sem dizer nada. Ela só colocou a mão nas costas dele, firme, estável, o tipo de toque que diz: "Eu estou aqui e não vou a lugar nenhum." E ficou assim até o choro acabar. Demorou 15 minutos. Quando Rodrigo levantou a cabeça, tinha algo diferente no rosto. Não era a alegria. A alegria ia demorar meses para aparecer. Era presença. Ele estava ali de verdade pela primeira vez desde que Fernanda morreu. "Obrigado", disse ele. "Obrigado não", respondeu Rosane. "Vai lavar o rosto que o menino está com fome." Os primeiros 3 meses foram os mais difíceis. Rodrigo estava presente, fisicamente presente, que era mais do que muitos pais naquela situação conseguiam, mas ainda operando em piloto automático emocional. Rosane cobria o que faltava. Acordava de madrugada para as mamadeiras sem reclamar. Aprendeu a rotina do bebê antes da primeira semana acabar. Desenvolveu um sistema de sinais com Lorenzo, um jeito de segurar o ombro esquerdo que significava "você está com cólica", um jeito de pegar as perninhas que significava "hora de dormir", que deixava Rodrigo impressionado e levemente enciumado ao mesmo tempo. O enciumado saudável de pai que quer aprender. E foi Rosane quem ensinou. Paciente, sem fazer o pai se sentir incompetente, mostrando em vez de explicar. Rodrigo foi aprendendo. Aos 3 meses, já trocava fralda sem hesitar. Aos 4, já distinguia o choro de fome do choro de dor. Aos 5, já colocava Lorenzo para dormir sozinho 3 noites por semana. Foi nesse período que D. Carmen apareceu. Carmen Andrade Cavalcante tinha 70 anos, cabelo branco preso sempre no mesmo coque impecável, roupa sempre no tom correto para a ocasião, voz que tinha o volume exato para ser ouvida sem precisar elevar. Era viúva há 15 anos. O marido, seu Antônio, fundador da construtora que Rodrigo agora dirigia, havia morrido de infarto fulminante em pleno almoço de negócios no Jockey Club. D. Carmen tinha assumido o luto com a mesma eficiência que administrava tudo na vida. Sem chorar em público, sem perder um compromisso, sem deixar ninguém ver o tamanho do buraco. Ela adorava Rodrigo. Adorava com aquele tipo de amor materno que às vezes sufoca mais do que abraça. O amor que não consegue distinguir entre proteger e controlar. Rodrigo era filho único. Rodrigo era o legado de seu Antônio. Rodrigo não podia errar. Fernanda nunca tinha sido bem-vinda. D. Carmen nunca disse isso em palavras. Era mulher de família, mulher de princípios,
não dizia essas coisas. Mas Rosane, que tinha chegado depois da morte de Fernanda e, portanto, nunca tinha visto a dinâmica ao vivo, ouvia nas entrelinhas das conversas o que não era dito. Ouvia quando Dom Carmen dizia: coitada da Fernanda, tão nova, tão despreparada para a vida que escolheu. Ouvia quando ela dizia: Rodrigo sempre foi muito generoso, sempre quis salvar todo mundo. Ouvia quando ela dizia, olhando para o bebê no colo de Rosane: esse menino precisa de família de verdade ao redor. Família de verdade. Como se o pai dele não fosse família. De Carmen visitava o apartamento 3 vezes por semana, sempre no horário do banho de Lorenzo, que era o horário em que Rodrigo ainda estava no escritório, sempre com alguma coisa na mão. Um presente para o neto, uma marmita que a cozinheira dela havia preparado, um artigo de jornal sobre pediatria que ela havia recortado, sempre com um comentário que parecia elogio, mas não era. Rosane, você é muito dedicada, mas o menino precisa de mais estimulação. Você já leu sobre o método Montessori? Rosane, essa fórmula que vocês estão usando, eu pesquisei e tem marcas melhores. Vou trazer na quinta. Rosane, você não acha que Lorenzo está um pouco pálido? Já falou com o pediatra sobre vitamina D? Rosane respondia com paciência. Não porque concordava. Discordava de quase tudo, mas não era sua batalha travar. Era porque entendia o que estava acontecendo por baixo dos comentários. Uma avó que havia perdido a nora, que sentia o neto escapando para o cuidado de uma estranha, que queria controlar o único pedaço de futuro que ainda conseguia ver com clareza. Rosane entendia, mas observava. Observava porque tinha aprendido com a mãe que documento errado não aparece anunciado. Aparece escondido, e coisa escondida costuma aparecer nos momentos de distração, quando a pessoa que esconde acha que ninguém está olhando. A festa de apresentação foi ideia de Dom Carmen. Lorenzo estava com 5 meses quando a avó chegou uma tarde com uma pasta de couro. A mesma pasta que ela sempre carregava, que Rosane tinha aprendido a notar, porque era o único objeto na composição impecável de Carmen que parecia conter mais do que aparentava, e colocou na mesa de centro da sala. Rodrigo, precisamos conversar sobre a apresentação do Lorenzo. Rodrigo estava sentado no sofá com o bebê no colo, tentando fazer o menino pegar o chocalho. Levantou os olhos. A apresentação? Para a família, para os amigos, para as pessoas que precisam conhecer esse menino. De Carmen abriu a pasta, tirou um bloco de anotações. Fernanda morreu antes de poder fazer isso. Cabe a nós honrar o que ela teria querido. Era uma jogada perfeita. Invocar Fernanda para fazer Rodrigo concordar com algo que Fernanda provavelmente teria odiado, porque Fernanda, pela descrição que Rodrigo fazia dela, nas raras vezes que conseguia falar sobre a esposa, era a mulher que fugia de evento social, como o diabo foge da cruz. Rodrigo concordou. Rosane viu ele concordar e viu também o momento exato em que ele percebeu que tinha concordado sem querer, mas já era tarde. De Carmen escolheu o Copacabana Palace, salão nobre, 200 convidados, coquetel seguido de jantar. Só a família e os amigos próximos, ela disse, com aquele tom que significava o oposto. Data, 2ª semana de setembro. Orçamento, De Carmen pagava. É meu presente para o neto. Rodrigo tentou reduzir a festa. De Carmen flexibilizou nos detalhes, tirou 10 convidados da lista, mudou o cardápio, aceitou trocar o quarteto de cordas por um pianista solo e manteve a estrutura. Era mestra nisso, ceder o acessório para guardar o essencial. Rosane foi chamada para a reunião de planejamento porque Dom Carmen insistiu. Rosane precisa saber a logística para o bebê. O que significava: Rosane vai estar lá para cuidar de Lorenzo, enquanto eu cuido do resto. A reunião aconteceu no apartamento de Dom Carmen, no Leblon. 12º andar, vista para o canal, sala decorada com aquela sobriedade cara que grita dinheiro antigo em cada detalhe. Rosane sentou na cadeira mais discreta, segurou Lorenzo no colo e prestou atenção em tudo. Foi nessa reunião que ela viu pela primeira vez o homem que Dom Carmen chamava de Doutor Evandro, Evandro Matos.
55 anos, óculos de aros finos, terno que era bom, mas não do mesmo nível do ambiente. Aperto de mão que durou meio segundo a mais que o necessário. D. Carmen o apresentou como advogado da família há muitos anos, pessoa de total confiança. Rodrigo o cumprimentou com aquela cordialidade vaga de quem não se lembra bem de onde conhece alguém, mas não vai perguntar. Rosane notou que o aperto de mão de Rodrigo foi mais curto que o de Dom Carmen. Não antipatia, só distância. Dr. Evandro era pessoa da mãe, não do filho. A reunião durou 2 horas. Logística, cardápio, ordem de chegada dos convidados, protocolo para o momento em que Rodrigo apresentaria o filho. Doutor Evandro participou pouco. Fez 2 ou 3 perguntas sobre documentação do evento, para fins de seguro, anotou algo no bloco, guardou na pasta. D. Carmen conduziu tudo com a eficiência de quem havia organizado mais eventos do que a maioria das pessoas havia comparecido. Quando todos foram embora, Dom Carmen pediu que Rosane ficasse um momento. Lorenzo tinha adormecido. Rosane o colocou no Moisés que D. Carmen mantinha no quarto de hóspedes. Detalhe que Rosane tinha anotado mentalmente na primeira visita, porque a avó que mantém Moisés no quarto de hóspedes tem plano de ter neto dormindo lá com frequência. As 2 ficaram na sala. Des Carmen trouxe chá sem perguntar. Chá de erva doce que Rosane não gostava, mas aceitou. Rosane, eu quero conversar sobre o futuro do Lorenzo. Rosane esperou. Rodrigo não está bem. D. Carmen disse isso com aquele tom de preocupação que era real o suficiente para ser convincente e calculado o suficiente para ser perigoso. Você convive com ele todo dia. Você vê o que eu vejo? Vejo um pai que está aprendendo a cuidar do filho sozinho depois de uma perda grande, disse Rosane com cuidado. Vejo um homem que toma remédio para dormir há 5 meses, que tem ataques de ansiedade no escritório, que está operando a empresa no limite. D. Carmen cruzou as mãos no colo. Tenho muito medo, Rosane. Tenho medo que algo aconteça e Lorenzo fique sem pai também. O Dr. Rodrigo está recebendo acompanhamento médico. Está, mas acompanhamento médico não é garantia. Dom Carmen olhou para ela com aqueles olhos claros que não revelavam nada além do que ela queria revelar. Estou pensando em pedir guarda compartilhada, oficial, não para tirar o neto do pai, jamais faria isso, mas para garantir que se algo acontecer, Lorenzo não fica desamparado. Rosane sentiu o estômago apertar, não disse nada. Você me ajudaria? Se eu precisasse de testemunho sobre o estado emocional de Rodrigo, você seria honesta? Rosane olhou para a mulher por um momento longo. Eu sempre sou honesta, Dom Carmen. A resposta satisfez a avó o suficiente para ela mudar de assunto. Mas Rosane tinha ouvido o que estava por baixo da pergunta. Não era pedido de testemunho honesto, era recrutamento. Ela não ia ser recrutada. Os 3 dias no Copacabana Palace antes da festa foram intensos da forma silenciosa que antecede coisa grande. D. Carmen havia reservado uma suíte para Rodrigo e Lorenzo, e por extensão, para Rosane, que ficou no quarto contíguo com comunicação interna. D. Carmen ficou em suíte própria no mesmo andar. Dr. Evandro. Rosane descobriu por acidente, ao encontrá-lo no corredor na manhã da chegada, tinha quarto no andar de baixo. O hotel era aquilo que os filmes prometem e raramente entregam. Mármore branco, lustre de cristal no hall, cheiro de flor fresca que havia sempre em todos os ambientes, sem que se vissem os vasos, serviço que aparecia antes de ser pedido. Lorenzo ficou impressionado com o lustre do hall na chegada, estendeu o braço para ele com aquela seriedade de quem vai resolver o assunto, e Rosane sentiu aquela ternura que nunca ficava velha, o espanto dos bebês diante do mundo. No primeiro dia, Rosane acompanhou Rodrigo nas reuniões de último minuto com o staff do evento. Ficou em segundo plano, Lorenzo no colo, enquanto o patrão confirmava detalhes com o maitre. D. Carmen apareceu às 11, impecável já naquela hora, e assumiu o comando da conversa com a naturalidade de quem nunca tinha delegado nada na vida. Dr. Evandro apareceu no almoço. Sentou-se à mesa de Dom Carmen com aquele jeito de pertencer ao ambiente sem ser parte dele. Rosane, sentada à mesa menor com Lorenzo e a babá da prima de Rodrigo, que também estava hospedada,
Observou os dois conversarem em voz baixa sobre algo que ela não conseguia ouvir. Dr. Evandro tirou um envelope da pasta, entregou para Dom Carmen por baixo da mesa. Dom Carmen guardou na bolsa de mão italiana sem abrir. Rosane notou. Anotou mentalmente. Data, hora, detalhe do envelope. Tamanho ofício, papel amarelado, sem identificação visível na parte de fora. Na tarde do segundo dia, Lorenzo estava agitado. A mudança de rotina e o ambiente diferente tinham desequilibrado o sono dele, e ele ficou choroso das 14 às 16 horas, sem motivo claro. Rosane o levou para o quarto, fechou as cortinas, ligou o som branco no celular, caminhou com ele no colo pelos 20 metros quadrados do quarto da suíte até o menino ceder e dormir. Colocou-o no berço portátil. Ficou parada olhando para ele respirar por um momento, aquele hábito de babá experiente que nunca passa, o de verificar 2 vezes que o peito está subindo e descendo. Estava. Saiu do quarto em silêncio. Foi até a sala da suíte pegar água. A bolsa de mão de Dom Carmen estava na poltrona. Dom Carmen estava no banheiro. Rosane ouvia a torneira aberta. A bolsa estava entreaberta. O papel dobrado em 4 estava visível na borda interna, o canto branco contrastando com o cetim creme do forro. Rosane ficou parada por 2 segundos. Depois pegou o papel, abriu, leu. Era um testamento. Nome do testador: Rodrigo Andrade Cavalcante. Data: 8 de agosto do ano corrente, 6 semanas atrás. Assinatura do testador com firma reconhecida. 2 testemunhas. Tabelião, cartório do 5º ofício do Rio de Janeiro. Matrícula número tantos. O documento nomeava D. Carmen Andrade Cavalcante como guardiã legal exclusiva de Lorenzo Andrade Cavalcante, em caso de incapacidade emocional ou mental comprovada do pai, com a administração plena do patrimônio do menor até sua maioridade. Havia um parágrafo sobre incapacidade emocional com linguagem que Rosane não reconheceu como padrão de testamento. Parecia inserida, diferente do estilo do resto do texto. Dobrou o papel de volta, guardou no mesmo ângulo. Saiu da sala antes que a torneira parasse. Foi ao quarto verificar Lorenzo, ainda dormindo. Sentou na beira da cama com o coração batendo mais rápido do que ela gostaria. Pensou: Rodrigo tinha assinado esse testamento? Sabia que ele existia? O parágrafo sobre incapacidade emocional estava no documento original ou havia sido inserido depois? Tinha uma forma de descobrir, uma forma que a mãe dela havia ensinado sem saber que estava ensinando, só por deixar a filha crescer dentro de um cartório. Pegou o celular, abriu o navegador, procurou. Cartório do 5º ofício Rio de Janeiro. Achou o site. Achou o sistema de consulta pública de atos notariais. Todo cartório registrado no CNJ tem esse sistema. É público, qualquer pessoa pode consultar. Digitou o número de matrícula que tinha memorizado do documento. O sistema carregou. A ficha do ato apareceu. Tabelião responsável: Dr. Marcelo Figueiredo. Data de registro: 8 de agosto. Rosane olhou para a rubrica do tabelião no sistema. Depois fechou os olhos e tentou reconstruir mentalmente a rúbrica que estava no documento físico que havia segurado nas mãos 2 minutos antes. Não batia. Não era erro de memória. Rosane tinha memória fotográfica para assinatura. Era filha de tabeliã. Tinha passado a infância olhando para rubricas. Aprendera antes dos 10 anos a distinguir firma verdadeira de firma copiada. A rubrica no documento físico tinha um laço diferente na inicial do M. A rubrica no sistema tinha o M fechado, sem laço. Era detalhe pequeno. Detalhe que passaria despercebido para quem não tivesse crescido dentro de cartório. Mas não passava para Rosane. Ela precisava ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Ser filha de tabeliã tinha ensinado uma segunda lição, tão importante quanto a primeira. Nunca acuse sem prova. Suspeita é suspeita. Prova é prova. As duas não são a mesma coisa, e confundi-las pode destruir pessoas inocentes. Então Rosane fez o que a mãe teria feito. Fotografou a tela do celular mostrando a rubrica do sistema do cartório.
Guardou a foto numa pasta com data e hora automáticas. Depois foi ao encontro de Den Carmen, que havia saído do banheiro e estava sentada na sala da suíte lendo uma revista. E disse que precisava de uma hora de folga para resolver assunto pessoal. De Carmen assentiu com benevolência. Claro, querida. Rodrigo está no bar com os primos. Lorenzo pode ficar comigo. Prefiro que Lorenzo venha comigo, disse Rosane. Ele acabou de acordar e está no ciclo de atenção agora. Se ficar parado, vai ficar agitado. Era mentira. Lorenzo estava dormindo. Mas Rosane não ia deixar o bebê sozinho com De Carmen naquele momento. Não sabia o que a avó era capaz de fazer, e enquanto não soubesse, ia errar para o lado da cautela. De Carmen concordou sem questionar. Rosane pegou Lorenzo no colo, o bebê abriu os olhos sonolentos sem protestar e desceu pelo elevador até o hall do hotel. Do lado de fora, na calçada de Copacabana, com o barulho do trânsito e o cheiro de maresia forte daquela tarde, Rosane ligou para a mãe. Dona Zélia atendeu no segundo toque, como sempre. Mãe, preciso te perguntar uma coisa profissional. A mãe reconheceu o tom. Tinha ouvido esse tom poucas vezes, mas reconhecia. Era o tom de coisa séria. Fala. Se eu tirar foto de 2 documentos e mandar para você agora, você consegue me dizer se a firma é da mesma pessoa? Silêncio de 2 segundos. Consigo, manda. Rosane mandou as 2 fotos, a do sistema e a reconstrução que havia fotografado na tela do celular com zoom no trecho da rubrica. Ficou esperando na calçada, Lorenzo no colo olhando para os carros com aquela atenção de quem está catalogando o mundo. Dona Zélia ligou de volta em 8 minutos. Rosane. Mãe. Essas 2 firmas não são da mesma pessoa. Rosane fechou os olhos por um segundo. Você tem certeza? Tenho certeza que tenho 30 anos de cartório. O laço do M é diferente. A inclinação do segundo nome diverge 15 graus para a esquerda no segundo documento. A assinatura é como impressão digital. Cada pessoa tem a dela. Essas 2 têm donos diferentes. E isso significa que um desses documentos tem firma falsa. E se eu tivesse que apostar, apostaria no que não está no sistema oficial. Rosane agradeceu, desligou, ficou olhando para o mar por um momento. Tinha a confirmação que precisava. Agora precisava decidir o que fazer com ela. A festa era no dia seguinte. 200 convidados. Salão do Copacabana Palace. De Carmen com um testamento falso na bolsa e um advogado de confiança no andar de baixo. Rodrigo sem saber de nada. Rosane podia esperar a festa acabar e falar com Rodrigo depois. Era o caminho mais seguro para ela. Menos confronto, menos risco, mais tempo para reunir evidências. Mas havia um problema com esse caminho. Dr. Evandro estava no hotel. D. Carmen tinha o documento na bolsa. E festa de família com 200 convidados e muita emoção era exatamente o tipo de ambiente onde documentos importantes podiam ser assinados no calor do momento, com testemunhas disponíveis e o testador emocionalmente vulnerável. Rosane tinha visto esse padrão antes, não em testamento, mas em contrato. A mãe contava casos do cartório, pessoas que assinavam coisas em momento de emoção que nunca assinariam em dia normal. Casamento, velório, festa de batizado. Momentos de guarda baixa. Ela não podia esperar. Mas também não podia chegar para Rodrigo e dizer: sua mãe tem um testamento falso na bolsa, sem prova sólida o suficiente para ele acreditar antes de perguntar para Do Carmen. Porque se ele perguntasse para a mãe primeiro, o documento ia sumir. Precisava da prova física. Precisava do documento. A oportunidade apareceu às 22 horas daquela noite. Rodrigo havia saído para jantar com os primos no restaurante do hotel. D. Carmen estava no evento de pré-festa que o hotel organizara para os hóspedes do grupo. Coquetel no terraço, vista para o Cristo. Lorenzo dormia. Rosane ficou no quarto com o bebê. Às 22h15, ouviu passos no corredor, reconheceu o clique de salto de Carmen voltando antes do esperado. Ficou quieta. Ouviu a porta da suíte de Carmen abrir e fechar. Esperou 20 minutos. Saiu do quarto com Lorenzo no colo. Usou o bebê como cobertura, porque mulher com bebê no colo tem justificativa para estar em qualquer lugar. Bateu na porta de Carmen. A avó abriu em roupão,
cabelo solto pela primeira vez desde que Rosane a conhecia. E esse detalhe, aquele cabelo branco caindo nos ombros, tornou Dom Carmen subitamente mais velha e mais humana do que ela costumava parecer. Lorenzo está com febre, disse Rosane. Baixa, mas estou preocupada. Queria ver se a senhora tem termômetro. O meu ficou na bolsa que está no carro do Dr. Rodrigo. De Carmen fez o que qualquer avó faria. Abriu a porta, disse, entra. Foi ao banheiro buscar a nécessaire de medicamentos que carregava para todo lado. Rosane entrou. A bolsa de mão estava na mesa da escrivaninha fechada. Tinha 10 segundos, talvez 15. Abriu a bolsa. O papel estava lá. Tirou, dobrou o menor. Guardou no bolso do cardigan que usava sobre o uniforme. Fechou a bolsa no mesmo clique. Voltou para perto da porta antes que Dom Carmen saísse do banheiro. Aqui, disse Dom Carmen entregando o termômetro digital. Me diz o resultado. Se estiver acima de 38, chama o médico do hotel. Chamo sim, disse Rosane. Obrigada. Voltou para o quarto com Lorenzo e o termômetro de Dom Carmen. Colocou o bebê no berço. Ficou parada por um momento com o documento no bolso, sentindo o peso de papel que pesava mais do que papel deveria pesar. Tinha o documento. Tinha a foto da rubrica do sistema. Tinha a confirmação da mãe. Agora precisava de Rodrigo. Rodrigo chegou do jantar à 00:30. Rosane estava esperando no corredor, Lorenzo no colo. Ele viu o rosto dela e parou. O que foi? Preciso falar com o senhor, agora, sem que ninguém ouça. Rodrigo olhou para ela por um segundo. Esse tipo de olhar que as pessoas dão quando estão avaliando se devem se preocupar. E abriu a porta da suíte. Entraram. Rosane colocou Lorenzo no berço. Verificou que estava dormindo, fechou o quarto. Sentaram na sala. Rosane colocou o documento na mesa entre os dois. O senhor assinou isso? Rodrigo pegou o papel, leu, franziu a testa. Leu de novo. Esse é meu testamento. Eu assinei em agosto com o advogado da empresa, mas... Ele aproximou o papel da luminária. Esse parágrafo aqui. Esse sobre incapacidade emocional. Eu não lembro de ter lido isso. Porque provavelmente não estava no documento quando o senhor assinou, disse Rosane. A firma do tabelião nesse papel não é a mesma que está no sistema oficial do cartório. Rodrigo levantou os olhos para ela. Rosane mostrou as fotos no celular. A do sistema, a do documento, as duas firmas lado a lado. Explicou o que a mãe havia confirmado. Explicou a diferença no laço do M, na inclinação do segundo nome. Rodrigo ficou em silêncio por um tempo que Rosane não conseguiu medir. Estava olhando para as fotos, depois para o documento, depois para as fotos de novo. O rosto dele não mostrava raiva ainda. Mostrava aquele processo que antecede a raiva, o de recusar acreditar no que os olhos estão vendo. Onde você encontrou isso? Na bolsa da sua mãe. Silêncio. Rosane. Eu sei o que estou dizendo, Dr. Rodrigo, e eu sei o que isso significa para o senhor ouvir. Mas o senhor me perguntou onde encontrei e eu não vou mentir. Rodrigo colocou o documento na mesa. Passou as duas mãos pelo rosto. Ficou assim por um momento com o rosto coberto. Quando baixou as mãos, estava diferente. Não era o pai aprendendo a cuidar do filho. Não era o viúvo operando em piloto automático. Era o empresário. O homem que dirigia uma construtora de 200 funcionários, que havia crescido sob a tutela de uma mãe que controlava tudo, que em algum momento da vida havia aprendido a separar emoção de decisão. Doutor Evandro, disse ele, não era pergunta. Eu vi ele entregar um envelope para sua mãe ontem no almoço, por baixo da mesa. Doutor Evandro trabalha com minha mãe há 20 anos, fez o inventário do meu pai. Rodrigo olhou para o documento. Ela usou ele para falsificar o testamento. É o que parece. Por quê? A voz saiu rouca. Por que ela faria isso? Lorenzo é o neto dela. Ela ama esse menino. Rosane escolheu as palavras com cuidado. Às vezes a gente ama tanto que não consegue deixar o outro decidir. Acha que sabe melhor. Acha que está protegendo. Ela parou. Não estou defendendo o que ela fez. Estou só dizendo
que nem sempre crueldade e amor são coisas separadas. Rodrigo ficou olhando para ela. O que eu faço agora? Guarda esse documento. Tira foto de todos os ângulos agora antes de fazer qualquer coisa. Depois liga para o seu advogado, não o Dr. Evandro, o seu advogado da empresa, e explica. Amanhã, antes da festa começar. E minha mãe? Sua mãe não sabe que o documento sumiu da bolsa. Amanhã ela vai descobrir. Quando descobrir, vai procurar. Quando não encontrar... Rosane parou. O senhor vai ter que decidir o que fazer quando chegar lá. Rodrigo assentiu devagar. Ficou olhando para o documento por mais um momento. Depois pegou o celular e começou a fotografar. Rosane foi verificar Lorenzo. Ainda dormindo, respiração regular, temperatura normal. Ficou de pé ao lado do berço por um momento, olhando para aquele rosto pequenininho, para os olhos fechados e as bochechas redondas, para as mãos abertas de quem ainda não aprendeu que o mundo às vezes decepciona. Aquele bebê não sabia de nada. Não sabia que a avó que trazia presente toda semana e cantava para ele em voz baixa havia tentado tirar o pai dele por meios que não eram limpos. Não sabia que uma estranha havia passado noite acordada em cama de hotel para proteger o que era dele. Rosane tocou de leve a mãozinha aberta. Lorenzo não acordou, mas os dedos se fecharam levemente. Aquele reflexo antigo que os bebês têm de agarrar o que está próximo antes de saber que estão agarrando. Ela ficou assim por um momento. Depois voltou para a sala onde Rodrigo ainda estava fotografando o documento e foi preparar a mamadeira das 2 da manhã. A festa foi como as festas desse tipo sempre são. Bela na superfície e intensa por baixo, com toda a emoção real acontecendo nos corredores e nos olhares trocados entre as conversas educadas. Lorenzo estava impecável. Rosane o havia vestido com um macacão de linho branco que Fernanda havia comprado antes de morrer. Rodrigo havia encontrado na gaveta do enxoval, ainda com a etiqueta, e pedido que Rosane o guardasse para uma ocasião especial. Era a ocasião. O bebê suportou o salão barulhento com a serenidade que o caracterizava. Olhava para tudo com aquela atenção catalogadora, deixava ser carregado de colo em colo sem protestar, emitia os vocalzinhos satisfeitos que havia descoberto naquela semana. Era o tipo de bebê que faz adultos dizem, esse menino é especial, sem saber exatamente o que querem dizer com isso. Dei Carmen chegou ao salão às 20 horas, antes dos convidados, para verificar os detalhes. Estava deslumbrante, vestido de crepe azul marinho, colar de pérolas que pertencera à sogra, coque impecável. Encontrou Rosane com Lorenzo perto da entrada e foi direto pegar o neto no colo. Rosane entregou o bebê. Observou o rosto de Dom Carmen. Procurou o sinal de que a mulher havia descoberto o sumiço do documento, tensão nos olhos, alguma alteração no ritmo da compostura habitual. Não havia nada. Ou Dom Carmen ainda não havia checado a bolsa, ou era melhor atriz do que Rosane havia calculado. Rodrigo chegou 10 minutos depois, terno escuro, cabelo penteado. O tipo de beleza discreta que ele provavelmente não sabia que tinha. Cumprimentou a mãe com o beijo de sempre, pegou Lorenzo nos braços, ficou olhando para o filho por um momento com aquela expressão que Rosane conhecia. O amor que ainda dói, porque lembra quem não está. Os convidados chegaram. O salão foi enchendo. Música, conversa, o som específico de copo de cristal, batendo em copo de cristal. Rosane ficou na periferia com Lorenzo, cedendo o bebê quando alguém pedia e recuperando quando o menino começava a saturar. Dr. Evandro chegou às 21 horas. Estava diferente, mais arrumado que no almoço, terno mais caro, tentativa de se encaixar no nível do ambiente. Cumprimentou Dom Carmen com aquele aperto de mão que durava meio segundo a mais. Os dois trocaram um olhar que dizia que havia algo a ser feito naquela noite. Rosane notou. Às 21h30, Carmen se desculpou com o grupo que estava conversando e foi em direção ao banheiro. Dr. Evandro, 2 minutos depois, seguiu pelo mesmo corredor. Rosane entregou Lorenzo para uma prima de Rodrigo que havia pedido para segurar o bebê e foi atrás. O corredor que levava aos banheiros tinha um salão menor lateral, sala de apoio, usada para reuniões de evento,
porta entreaberta. Rosane parou antes de dobrar a esquina. Ouviu as vozes. Dei Carmen. Você trouxe a segunda via? Dr. Evandro. Trouxe. Mas, Carmen, eu preciso que você entenda o risco. Se Rodrigo descobrir, Rodrigo não vai descobrir nada. Ele está emocionado com a festa, com os amigos da Fernanda, com o filho. É a noite perfeita. O plano era esperar ele estar mais vulnerável, mas... Evandro! A voz de De Carmen abaixou, mas ficou mais dura. Eu esperei 5 meses. Não vou esperar mais. Você assina como testemunha. Eu assino como solicitante. E até amanhã, o juiz já tem o pedido de guarda na mesa. Silêncio. Doutor. Evandro. E o laudo do Dr. Sampaio? Está na pasta. 3 consultas documentadas, diagnóstico de transtorno de adaptação com episódios dissociativos. É suficiente para o juiz considerar incapacidade temporária. Rosane sentiu o sangue gelar. Não era só o testamento. Era um pacote completo. Testamento, laudo psiquiátrico, pedido de guarda. Tudo pronto para ser apresentado ao juiz na manhã seguinte. Voltou para o salão. Pegou Lorenzo de volta da prima. Procurou Rodrigo com os olhos. Estava num grupo perto da janela conversando de costas para ela. Ela foi até ele, tocou o ombro. Ele se virou. Viu o rosto dela. Se desculpou com o grupo, afastou-se 2 passos. O quê? Eles têm laudo psiquiátrico também e vão protocolar pedido de guarda amanhã de manhã. Rodrigo ficou absolutamente imóvel por 3 segundos. Depois disse baixinho: Onde está o Gustavo? O advogado da empresa que estava na lista de convidados. Vi ele perto do bar há uns 20 minutos. Vai ficar com o Lorenzo, não deixa minha mãe pegar ele. Rosane assentiu. Rodrigo atravessou o salão em direção ao bar. O que aconteceu nos 40 minutos seguintes, Rosane soube por partes. Pelo que viu, pelo que ouviu depois, pelo que Rodrigo contou na madrugada, enquanto tomavam café na suíte com Lorenzo, dormindo no quarto ao lado. Rodrigo encontrou Gustavo no bar. Levou-o para um canto, explicou em 5 minutos o essencial. Documento com firma falsa, laudo psiquiátrico suspeito, pedido de guarda iminente. Gustavo ouviu com aquela atenção de advogado que já viu muita coisa, mas ainda consegue se surpreender quando a coisa é boa demais para ser verdade. Fez 3 perguntas. Pediu as fotos do documento. As analisou no celular. O laudo, ele disse. Você sabe quem é o médico? Dr. Sampaio. Não sei o sobrenome. Tem só um psiquiatra chamado Sampaio, com consultório no Rio que atende particular nesse nível. Gustavo abriu o celular, procurou algo. Mostrou para Rodrigo. Esse? Era uma notícia do Conselho Federal de Medicina, 2 anos antes. Dr. Antônio Sampaio, psiquiatra, CRM cassado por emissão de laudos sem relação de tratamento comprovada. Suspeita de venda de atestados. CRM cassado. O laudo era inválido na origem. Gustavo disse: Você tem o documento original que ela falsificou? Tenho. Rosane está com ele. Então temos o suficiente para esta noite. Gustavo guardou o celular. Vou fazer uma ligação. A ligação foi para um delegado da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. Colega de faculdade de Gustavo, cujo número ele tinha no celular porque em 20 anos de advocacia empresarial é útil ter esse número. O delegado ouviu o resumo. Disse que podia enviar 2 agentes ao hotel em 40 minutos se houvesse flagrante iminente de tentativa de fraude processual. Havia. D. Carmen e Dr. Evandro foram abordados no corredor lateral às 22h40, quando saíam da sala de apoio com a pasta, os documentos dentro, prontos para serem protocolados. Rosane não estava presente nesse momento. Estava no salão com Lorenzo, fazendo o que havia feito a noite inteira, cuidando do bebê enquanto o resto do mundo resolvia os problemas que os adultos criam. Ela ficou sabendo quando Rodrigo voltou ao salão. 20 minutos depois, com aquele rosto de quem acabou de passar por algo que vai demorar tempo para processar. Foi direto para ela. Ficou de pé na frente dela por um momento sem dizer nada, olhando para o filho que dormia no colo dela com o macacão branco da mãe, levemente amassado agora, uma mancha de leite no ombro direito. Ela está bem? Perguntou Rosane.
Não precisou dizer o nome. Está. Os agentes foram discretos. A festa. Ele olhou para o salão. A maioria dos convidados não havia percebido nada. A festa continuou. E o Dr. Evandro? Levado também. Gustavo diz que com os documentos que temos é estelionato e falsificação. Vai responder. Rodrigo parou. Ela é minha mãe, Rosane. Eu sei. Ela amava o Lorenzo. Ama. Do jeito errado, mas ama. Eu sei isso também. Rodrigo ficou olhando para o filho dormindo. Lorenzo tinha uma expressão de paz absoluta que os bebês têm quando estão seguros. Boca levemente aberta, punhos fechados, aquela concentração de existir que parece contente consigo mesma. Você poderia ter ficado quieta, disse Rodrigo. Era mais fácil. Era mais seguro para você. Era, concordou Rosane. Por que não ficou? Ela demorou um momento. Olhou para Lorenzo, para aquela carinha tranquila, para os olhos fechados que tinham a cor da mãe dele. Porque ele não tem como se defender. E eu estava aqui. Rodrigo assentiu devagar, como quem recebe uma resposta que confirma algo que já sabia, mas precisava ouvir. Vamos embora, disse ele. A festa acabou. Os meses que se seguiram foram o tipo de complicado que não aparece em filme. Sem vilão derrotado em confronto dramático, sem heroína celebrada em praça pública. Era o complicado burocrático, de papel assinado e audiência remarcada, e processo que anda 3 passos para frente e 2 para trás. D. Carmen respondeu em liberdade. Fiança paga pelo próprio Rodrigo, que Rosane achou estranho e depois entendeu. Não era fraqueza. Era o filho tentando segurar os pedaços do que havia sobrado. De Carmen ficou proibida de se aproximar de Lorenzo por ordem judicial durante o processo, medida cautelar que Gustavo havia solicitado na manhã seguinte à festa. Dr. Evandro teve o registro na OAB suspenso preventivamente. O processo contra ele corria em paralelo. O médico do laudo falso, Dr. Sampa, e o CRM cassado. Foi localizado em Petrópolis e indiciado também. Rodrigo havia contratado um psiquiatra de verdade, que confirmou o que Rosane já sabia. Havia sim um processo de luto complicado. Havia sim episódios de ansiedade. Mas nada que se aproximasse de incapacidade para exercer a paternidade. Era homem sofrendo. Não era homem incapaz. Lorenzo completou 8 meses em outubro. Estava engatinhando com determinação de explorador. Havia descoberto que bater na panela produz som interessante e havia desenvolvido preferência clara por manga, em detrimento de todos os outros alimentos, o que Rosane registrou no caderninho de desenvolvimento que mantinha desde o primeiro dia. Rodrigo foi melhorando. Era processo lento, não linear. Havia dias bons e dias em que o luto voltava com a força de coisa que ainda não tinha acabado de passar. Mas havia movimento. E movimento era o que importava. Numa tarde de outubro, Rodrigo chegou do escritório mais cedo que o habitual. Encontrou Rosane e Lorenzo no tapete da sala. Ela lendo em voz alta um livro de ilustrações, o bebê olhando as páginas com seriedade científica. Sentou no sofá. Ficou observando por um momento sem que ela percebesse. Quando ela terminou a página e levantou os olhos, ele estava sorrindo. Um sorriso completo, sem peso. O tipo que Rosane não tinha visto nele em todos os meses que estava ali. Fernanda fazia isso, disse ele. Lia em voz alta para tudo. Para a planta, para o cachorro que tínhamos antes de casar. O sorriso se manteve. Ela ia gostar de você. Rosane não disse nada. Às vezes o silêncio é a única resposta que não estraga o momento. O julgamento de Den Carmen aconteceu 11 meses depois da festa. Rosane foi chamada a depor. Seu testemunho, junto com as fotos do documento, a confirmação da mãe e o laudo pericial da rubrica, formou a espinha dorsal da acusação. Ela entrou no fórum com o mesmo jeito que entrava em qualquer lugar, sem cerimônia, sem drama, com a atenção ligada. Respondeu às perguntas do promotor com precisão. Respondeu às perguntas do advogado de defesa de Dom Carmen com a mesma precisão, sem se deixar conduzir para interpretações que não eram as suas. O advogado de defesa tentou o caminho clássico.
A senhora admite que entrou numa bolsa alheia sem autorização? Admito que peguei um documento que havia caído de uma bolsa aberta, disse Rosane, e que o devolvi depois de confirmar que era relevante para a segurança da criança sob meu cuidado. A senhora não é advogada, não é familiar, não tem habilitação legal para... Tenho habilitação de ser humano, disse Rosane, e de ver quando criança está em risco. O juiz deu um semi-sorriso que o protocolo não permitia e que ele deixou passar assim mesmo. De Carmen foi condenada a 2 anos de prestação de serviços comunitários e multa. Pena alternativa, não pena privativa. O juiz considerou a idade, a primariedade e o fato de que, no fundo, havia uma avó que amava o neto de forma distorcida, não uma criminosa fria que havia calculado friamente o mal. Dr. Evandro recebeu pena maior, 18 meses de reclusão em regime semiaberto. A sentença incluía uma cláusula que Gustavo havia pedido especificamente. Dom Carmen poderia voltar a ver Lorenzo, mas apenas em visitas supervisionadas, após avaliação psicológica e mediante acordo com Rodrigo. Era uma porta deixada aberta com grade na frente, o suficiente para não destruir completamente o vínculo avó-neto, o suficiente para manter Rodrigo no controle. Rodrigo ficou em silêncio quando leu a sentença. Depois dobrou o papel, guardou na pasta, olhou para Gustavo. Pode funcionar? Depende dela, disse Gustavo. E de você? Rodrigo assentiu. Não era a resposta de quem já havia decidido, era a resposta de quem ia levar o tempo que precisasse para decidir. Lorenzo completou 1 ano em abril. A festa foi pequena. Rodrigo havia aprendido com o excesso do Copacabana Palace que Lorenzo preferia espaço pequeno e barulho controlado. Fizeram no apartamento mesmo com 15 pessoas. Os primos mais próximos, os amigos que haviam atravessado o ano difícil junto, Gustavo e a mulher, a pediatra que havia acompanhado o bebê desde a alta da maternidade, e Rosane, que havia passado os 12 meses mais intensos da própria vida dentro daquele apartamento e que estava ali com o bolo de brigadeiro que havia feito às 6 da manhã, porque Lorenzo tinha provado o brigadeiro uma vez e aberto os olhos, como se tivesse descoberto a razão de existir. Rodrigo a chamou para um canto 1 hora antes dos convidados chegarem. Tenho uma coisa para te dar. Entregou um envelope. Rosane abriu. Dentro havia um contrato de trabalho, por tempo indeterminado, salário que era o dobro do que ela recebia, plano de saúde para ela e para os 2 filhos que moram em Teresina, e um parágrafo que dizia, com aquela formalidade de homem de negócios que não sabe muito bem como falar de coisa que importa de verdade. Rosane Cavalcante é parte indispensável desta família. Este contrato é o reconhecimento formal do que já é verdade há muito tempo. Rosane leu uma vez. Leu de novo. Dobrou o papel. Você não vai dizer nada? Perguntou Rodrigo. Vou dizer que o bolo está na geladeira e que os convidados chegam em 1 hora e que o Lorenzo acabou de sujar a roupa que eu tinha colocado nele. Rodrigo olhou para o filho, que estava de fato com uma mancha amarela suspeita na frente da camisa branca. Soltou uma risada. Aquela risada leve que Rosane havia ouvido cada vez mais nos últimos meses, que era o sinal mais claro de que a coisa estava indo para o lugar certo. Obrigado, Rosane. Obrigado não, disse ela. Vai trocar a roupa dele que eu vou buscar o bolo. Naquela noite, depois que o último convidado foi embora, e Lorenzo dormiu com a satisfação absoluta de quem teve o dia mais importante da própria vida até então, Rosane ficou na cozinha lavando os últimos copos. O celular vibrou. Era a mãe. Mãe, está tarde. Eu sei. Queria saber como foi o aniversário do menino. Foi bem. Bolo ficou bom. E você, está bem? Rosane ficou olhando para a água escorrendo sobre os copos, para a espuma do detergente que subia e descia, para a luz da cozinha que era aquele amarelo de casa de noite que a faz parecer mais quente do que o dia. Estou bem, mãe. Rodrigo te tratou bem? Tratou. Dona Zélia ficou em silêncio por um momento. Depois disse, Rosane, aquele dia que você me ligou de Copacabana com o bebê no colo, pedindo para eu comparar as firmas. Pausa. Eu fiquei pensando nisso muita vez esse ano. O que ficou pensando? Em como você cresceu dentro do meu cartório olhando para papel,
E eu nunca imaginei que ia servir para uma coisa assim. A voz da mãe tinha aquele calor que ficava mais audível quando ela estava tentando não chorar. Fiquei com orgulho, filha. Um orgulho que não coube no peito. Rosane encostou de costas na pia, olhou para o teto da cozinha, fechou os olhos por um segundo. A senhora me ensinou, mãe. Ensinei o que sabia. Você fez o resto. Desligaram. Rosane ficou parada na cozinha por um momento, ouvindo o silêncio do apartamento. O tipo de silêncio que não é ausência, é presença tranquila. O som do ar condicionado. A respiração suave de Lorenzo, que ela conseguia quase escutar mesmo, com a porta do quarto fechada, de tanto que havia aprendido a prestar atenção. Era uma cozinha de gente rica. Ela era empregada nessa cozinha. Mas o que tinha feito ali naquele ano inteiro, o que tinha visto, o que tinha protegido, o que tinha segurado firme quando tudo tentava escorregar, isso era dela. Só dela. Ninguém tirava. Ela terminou de lavar os copos, secou, guardou, apagou a luz e foi dormir. 6 meses depois, o primeiro encontro de Lorenzo com a avó aconteceu numa tarde de outubro, num parque em Ipanema, com supervisão de uma psicóloga do juízo e Rodrigo presente. Rosane não foi. Não era lugar dela. Era encontro de família. E família era Rodrigo e Lorenzo e Dem Carmen tentando encontrar o caminho de volta para algo que podia ainda ser salvo se os 3 tivessem paciência suficiente. Ficou no apartamento. Fez coxinha, a receita da mãe, massa de batata, aquela que Lorenzo ia poder comer dali a alguns meses quando os dentes deixassem. Colocou na geladeira. Ficou esperando. Rodrigo voltou às 16 horas com Lorenzo no colo e aquele rosto de quem passou por algo que não sabe ainda como classificar. Foi estranho, disse ele. Mas foi. Ela chorou? Muito. E você? Ele olhou para o filho, que estava olhando para a coxinha na bancada com interesse óbvio. Um pouco. Rosane assentiu. Não havia nada mais a dizer. O caminho de Rodrigo e de Carmen era deles, cheio de mágoa antiga e amor torto e história que ia levar anos para ser reescrita em termos melhores. Não era o caminho de Rosane. O caminho de Rosane era aquele apartamento, aquele bebê olhando para a coxinha, aquela cozinha com cheiro de batata cozida, aquele homem que estava aprendendo, aos 38 anos e no meio da maior perda da vida, que família é o que a gente constrói com o que tem. Lorenzo estendeu o braço para a coxinha. Ainda não, disse Rosane. Dente primeiro. Lorenzo protestou com o vocalzinho que usava quando discordava das decisões dos adultos. Rodrigo riu. Rosane riu. Lorenzo ficou olhando para os dois com aquela expressão de quem não entende a piada, mas está disposto a achar graça também, e então riu junto. Aquele riso de bebê que não tem motivo além de ser contágio puro, barulho e alegria e presença inteira no momento. O apartamento ficou cheio daquele som por um longo momento. Depois do riso, silêncio. O bom. E a tarde continuou.